o Senhor possa abençoar a minha e a tua vida nesta manhã. Confesso que eu não ia louvar esse louvor. Mas a gente na hora mudou, né, Senhor? Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos nesta manhã e algumas pessoas costumam dizer que agosto é mês do desgosto, né? Eu botei nos meus status que eu vivo o agosto de Deus. Hoje eu completo 9 anos de casada no cartório. Estou com o aniversariante em casa, meu caçula, completando 13 anos de idade. Neste dia de hoje, ontem, falei para ele de madrugada: quer feliz aniversário agora? Ele disse: não, mamãe, me dá amanhã, porque quando eu acordar eu vou estar grande já, né? Eu só vou crescer quando for o dia do meu aniversário, ainda está escuro. A inocência de uma criança. E eu vim falar para o meu esposo: imagina só ele falar para mim que quando ele acordar, que o sol estiver arraiado, ele vai entender que ele cresceu mais um pouco. Garoto quase do meu tamanho. Então isso, a gente fica observando a inocência de uma criança. Mas sem mais delongas, nós estamos no último dia da campanha com o tema: a oração que muda decreto. Repita comigo: a oração que muda decreto. Nós não entramos aqui em vão. Tem decreto a ser revogado nesta manhã. Aleluia, Deus. Ao teu favor. Nós estamos no livro de Daniel, uma pessoa que a gente vai ver que, mesmo com todo o sistema ao contrário, mesmo com todos os processos, ele não mudou o seu hábito, ele não mudou o seu direcionamento, ele continuou posicionado. Nós analisamos o texto de Daniel, capítulo 6, que vai começar a ilustrar sobre o rei Dário. O rei Dário é alguém que tem estima por Daniel. Se nós observarmos anteriormente no capítulo 5, nós vamos ver que Daniel é chamado a uma festa que ele não se apresentou, mas por causa de um enigma. Aquilo que é enigma para alguém é revelação para quem tem intimidade com Deus. Vou liberar de novo. Aquilo que é enigma para alguém é revelação para quem tem intimidade com Deus. Aleluia, Deus! Nós vemos logo no capítulo 5, Daniel tendo que decifrar, um enigma escrito na parede, por uma mão misteriosa, dizendo: Mene, mene, tekel, passi, pesaste, foste na balança, te achaste em falta, hoje o teu reino foi cortado. Quando nós analisamos isso aqui, nós vemos que Daniel já está relatando que o reinado de Belsazar já vai terminar. Por quê? Quem brinca com Deus, quem usa as coisas de Deus indevidamente, já tem decreto do céu assinado. A Bíblia diz que nesse mesmo instante, quem está entrando? Está entrando os persas, está entrando Dário. Assim como Daniel também, ele foi reconhecido pelo pai de Belsazar, chamado Nabucodonosor. Alguém que pôde entender que Daniel não tinha uma sabedoria comum, mas Daniel tinha uma sabedoria do alto. Esse mesmo alguém que coloca Daniel à frente de tudo, alguém vai se lembrar. E quem é essa? A mãe de Belsazar vai dizer: Daniel não está na festa, mas já que astrólogos, já que magos, já que adivinhos não conseguem interpretar, tem alguém que seu pai confiou. Esse alguém com certeza. E quem é ele? Ele faz parte lá, é dos judeus, alguém que veio cativo. Já quero te dizer que existe decreto que vem do homem, existe decreto que vem do inimigo, mas existe decreto que é propósito de Deus. E o decreto, propósito de Deus, começa na vida de Daniel, quando ele, ainda jovem pastor Hércules, é tirado de dentro da sua terra e é levado para dentro de Babilônia. Mas nós não vemos Daniel mudar o seu posicionamento de adorador, de fiel e de íntegro diante de Deus. Para nós chegarmos até aqui, temos que passar um pouco para saber de quem que nós estamos falando. Quando nós analisamos o livro de Daniel capítulo 6, Daniel ele já está agora maduro. Daniel já enfrentou tantas coisas. Daniel teve que revelar sonho que não foi ele quem sonhou. Quando nós falamos aqui de Nabucodonosor,
nós vemos um homem que sonha e ele diz: eu quero saber qual é a interpretação do meu sonho. Eu gosto muito de brincar nessa passagem, porque eu não estava dormindo com ele, eu não sou a mente dele, e como eu posso saber? Mas Nabucodonosor teve uma surpresa, porque quem ele tinha levado cativo para dentro de Babilônia, tinha um Deus, que revela o oculto e o escondido e a profundidade, que até o homem duvida. Nabucodonosor está dizendo: eu não quero história, eu quero alguém que realmente conheça a minha mente. O problema é que ele acha que é Daniel quem o conhece, mas na verdade Daniel não passa de mero instrumento. Eu vim aqui liberar para uma igreja inteligente e dizer: Deus colocou eu e você nesse posicionamento. Talvez até como Daniel cative algumas áreas, mas para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Aleluia, Deus. É outra prova de decreto. É quando nós analisamos os 3 jovens amigos de Daniel. Quando nós analisamos Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos jovens que estão debaixo de um decreto: ou você adora a estátua, ou você é lançado na fornalha. E se está aquecido demais, aquece 7 vezes mais, porque era o ponto de saber: o decreto te intimida, ou Deus que você serve te encoraja para vencer. Vou liberar, porque aqui pegou ele. É Deus dizendo: sabe por quê? Que eu permito até quando nós passamos pela prova, que intensifique o processo, é para saber quando o processo, quando a luta aumenta, te intimida, tu paralisa, ou nós perseveramos para Deus, aleluia. Aí nós chegamos em Daniel, capítulo 6, onde nós lemos que Daniel já está fazendo parte de um reinado, porque quem entra para destruir o reinado de Belsazar se chama Dário. A Bíblia diz que Dário automaticamente, porque é assim, gente, quem tem presença de Deus, ele não precisa se apresentar. Alguém olha e já sente de longe. Você ainda está chegando, alguém já sente uma presença diferente, alguém já sente uma calmaria, alguém já sente, meu Deus do céu, a diferença que Deus te usa. Quando a Bíblia diz que Dário, agora Daniel faz parte do reinado de Dário, a Bíblia diz que Dário está observando. Daniel se destaca em tudo, é aqui que nós começamos. Daniel se destaca em tudo quanto ele faz. Daniel está no meio de 3, são todo mundo da mesma patente, mas sempre existirá invejoso. Vou liberar, sempre existirá invejosos, não importa se tem o mesmo nome, se tem a mesma patente, o problema é como você se sobressai. Deus, aleluia. Daniel não era porque era só o Daniel, era porque ele fazia algo que ninguém fazia. Daniel era íntegro diante de Deus e era íntegro diante dos homens. A Bíblia diz que Dário talvez está conversando com alguns conselheiros e está dizendo: tem 120 oficiais, mas 3 dele eu separei para estar mais próximo. Mas diante desses 3, eu estou com um pensamento muito grande. Eu escolho o único. Ele é honesto, ele é íntegro, é alguém que não vai me passar a perna, é alguém que tem honestidade, alguém que tem verdade. Ele não tem altivez, ele não se acha oficial como os outros 2, ele é servo. Eu estou determinado a levantar Daniel, não somente acima dos 119, mas acima desses 2 que está com ele. A Bíblia diz que nesse instante talvez alguém chegou e conspirou e disse: olha, Dário está pensando em colocar Daniel como seu chefe.
Dário está pensando em colocar Daniel a par, acima de todo reino. Nós temos que dar um jeito, ei. Daniel não faz parte da terra de Babilônia, ei. Daniel faz parte dos judeus. Imagina sermos governados por um judeu, ei. Eu não quero alguém que vem como escravo, ei. Eu não quero ser governado por ele, ei. Talvez aqui vamos conjecturar que esses homens não eram da província judaica, ei. Mas a Bíblia diz que nesse instante, quando eles começam a ouvir, eles começam a investigar a vida de Daniel. E quando eles começam a investigar, pastor Hércules, eles começam a notar: o camarada não pisa em falso, não tem brecha para entrar. Como que a gente irá paralisar? Já viu pessoas assim? Olha para mim, para a tua vida e diz: está sempre posicionado, pode estar triste, mas está sempre com um sorriso no rosto. Como que eu vou atacar para ver ele parar? Vai ter que lutar. E a Bíblia diz que eles começam a investigar. E eles dizem: vamos fazer algo. Dário tem estima por Daniel. Dário respeita Daniel, mesmo sendo rei. Mas era de comum, naquela época da antiguidade, diante desses impérios, porque Daniel vive em meio ao Império Persa, em meio ao Império Medo, em meio ao Império de Babilônios, era normal levantar o rei durante 30 dias como um Deus. E levantando esse homem como um Deus, você não poderia orar a outro Deus, não poderia clamar a outro homem, a não ser o rei. Eles entenderam: ei, a única coisa que nós podemos parar, que nós podemos acabar com esse Daniel, é na lei do seu Deus. Porque eu disse que Daniel é íntegro, eu disse que Daniel ele é fiel. Eles estão observando: se nós conseguirmos paralisar a oração, o clamor que ele tem, ele enfraquece. Cadê você? O inferno sabe aonde atacar, ei. Estão se levantando para parar a fé de Daniel. Mas quando o decreto, pastor Hércules, missionária Thaís, é assinado, ei, não é assinado por qualquer pessoa, é assinado pela autoridade. Alguém que tem o poder de destruir a minha e a tua vida. E qual o decreto? É cova dos leões. Meu Deus! Você imagina só, Dário está achando que, porque eles disseram o quê? Que todos concordaram. No meio de todos, quem está, pastor Hércules? Daniel. Todos concordaram. E eles começam a manipular a mente de Dário. Rei, a pior coisa que tem é quando vem com um sapatinho de lã, mas está vestido de capa preta. Vou liberar. A pior coisa que tem é parecer ser santo, mas ser maligno na alma, ei. A pior coisa que tem, ei, é quando alguém vem cariciando, mas está preparando emboscada, ei. Eles entendem que Dário respeita Daniel. Eles entendem que isso iria atingir o rei. Eles estão dizendo: ei, já que agora o rei concorda, assine rápido, vai, assine logo o decreto, porque uma vez assinado, não tem como voltar atrás. Aleluia! Dário sela com o seu anel. Aí eles começam, imagina só, pastor Hércules, são 30 dias. Daniel vai embora, eles vão atrás. Daniel sai de casa, eles estão bisbilhotando. A janela de Daniel era proposital, virada para Jerusalém e aberta. Ele falava: o que eu tenho com Deus não é escondido. Eu quero que todos saibam que o Deus que eu sirvo não é o homem da terra. Eu não faço para ser visto por homens, eu faço para ser recebido por Deus. Cadê você? Eu não faço para ser visto por homens, ei. Eu faço para ser visto, ei, para ser recebido por Deus. Eu não adoro para ser aplaudido, eu adoro para chegar na morada de Deus, ei. Meu Aleluia! Deus do céu. Eu não me entrego para
decreto que intimidaria a minha e a tua vida. Eu estava estudando pela madrugada que quando eu e você temos persistência e intensidade, a gente não desiste cedo. Pois quem desiste cedo não vê decreto ser quebrado. Vou liberar de novo. Todo aquele que tem persistência, todo aquele que tem intensidade no reino, ele jamais vai desistir. Meu Deus do céu, ele jamais vai desistir, porque ele sabe, enquanto tiver joelho no chão e boca no pó, não tem decreto do inferno que continue de pé sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aí eu fico olhando, missionária Nicole, missionária Thaís, que o decreto está assinado e Daniel, ele está tranquilo. Imagina só, o decreto chegou e alguém não conseguiu mudar a essência de adorador. Vou liberar e vou simplificar isso aqui. O diagnóstico chega, sabia? Mas não pode mudar a minha e a tua adoração. Nós estamos com um caso lá na igreja. A irmã está com câncer no útero. E teve um domingo desse, acho que tem 15 dias atrás. Depois da escola bíblica, todo mundo correu. A igreja ficou lá escancarada, que todo mundo correu. Ao nosso olhar, tinha morrido. Ela tinha desmaiado. Imagina, foi uma coisa de horror. De horror. E foi carregada. Botaram o fraldão. Vieram os médicos. Mas ela não pode ir para qualquer lugar. Ela sangrou o banheiro todo. E a gente ali desesperado. Já não sabia mais o que fazer. Eu disse, o que a gente pode fazer? Pensa comigo. Alguém que passou por intubação, teve sentença de morte, que teve aneurisma, tem a cabeça costurada, não pode operar por causa do aneurisma, tem que passar só por radioterapia e quimioterapia sem mexer. E ela continua dizendo, eu creio que o meu Deus irá fazer. Aleluia! Pensa que ontem essa mulher estava lá no culto e ela não abre mão de adorar. Dá oportunidade, ela canta. Dá oportunidade, ela louva. Sabe, uma mulher que abre o sorriso para todo mundo, está sempre sorrindo, e você vê a pessoa ser levada assim, morta. E Deus fala, ainda não foi a última hora. O decreto do inferno era, morreu. Mas o decreto de Deus era, tem uma oportunidade aí. Cadê você? O decreto do inferno nessa manhã era, já era para tua casa, já era para o teu casamento, já era para o teu filho, a medicina já decretou teu tempo de vida, mas enquanto eu e você estivermos posicionados, ainda tem um Deus que muda decreto e traz resultado. Aleluia! O decreto de Daniel era para calar a voz dele. O decreto de Esther era para matar todo um povo. O decreto sobre a vida de Pedro era para executar ele como espetáculo. Mas em todos esses decretos, alguém estava posicionado. Vou liberar ele. Em todos esses decretos, alguém estava posicionado. Eu quero te falar algo nesta manhã maravilhosa, nesse encerramento de campanha, a oração que muda decreto. Talvez Deus não vai impossibilitar que você entre dentro da fornalha, mas Ele vai estar lá comigo e contigo. Talvez Deus não vai impedir que nos lance na cova, mas o leão vai ter que jejuar e vai ter que dormir. Talvez Deus não vai impedir que nós entramos no cárcere, mas enquanto a igreja ora, o anjo é liberado. São abertas. Deus dizendo, o decreto da terra ainda é anulado por causa da oração. Glória! Aleluia! Amanhã que Deus está dizendo, está preocupado com o decreto que o homem dá? Eita! Quem dá a última palavra sou eu. Deus! Está preocupado se a terra disse que não deu mais para você, quando eu disse que é só um começo? Está preocupado com o quê? A Bíblia diz que quando Dário ele descobre a armadilha que ele caiu, a manipulação que ele caiu, porque a pior coisa que tem, gente, que vamos ser sinceros, todo mundo gosta de ser mimado, sim ou não?
Todo mundo gosta de ser adorado como Deus, mas todo mundo gosta de ser, né, agradável. Todo mundo gosta de alguém que quer sempre ficar abraçando. Ei, Dário não era diferente. Ei, Dário se sentiu elogiado. Poxa, eu sou um rei, é costume da época. Ei, não tem nada de mais. Primeiro, que Dário não é cristão, Dário é hippie. Então, ele não entende que a adoração é só para Deus. Ele aceitou o negócio, mas o que ele não esperava, que alguém que ele ama, alguém que ele tem estima, era, meu Deus do céu, ei, era o propósito central do inimigo para destruir. Imagina a cara de Dário quando ele diz: aqui está, Daniel não te obedeceu. A gente sabe quando a pessoa respeita você, sim ou não? Imagina a cara de Dário, pastor Hércules. Tem uma coisa de errado aí. Imagina a cara de Dário. Daniel. Imagina Daniel olhando para Dário. E só com aquele rostinho, mas sem abrir a boca e dizer: nunca que eu iria te respeitar. Além de o meu líder, além do rei, ele é meu amigo. Cadê você? Ei, além de ser o líder, além de ser o rei, ele é o meu amigo. Glória! Nós temos conversa, sabe? Eu respeito a autoridade dele. Mas entenda, Dário está olhando para Daniel de mãos atadas. Porque há um decreto irrevogável. Há um decreto que não pode voltar atrás. Dário está olhando e talvez na mente dele está pensando: agora o que eu faço? Eu não posso voltar para trás. Eu vou ter que executar. Mas a pergunta que Dário faz para Daniel é que é a mais linda da história. Daniel, porventura, olha o que ele está dizendo: eu sei que você se dobrou a pessoa certa. Eu sou humano, eu não tenho capacidade de revogar o que foi assinado. Mas será, Daniel, que o Deus a quem você serve, ele pode te livrar da cova do leão? Vamos utilizar nossas palavras? Daniel talvez olhou para Dário e disse: tranquiliza o teu coração, fica tranquilo. A cova é só o cenário da exaltação. Cadê você? Ei, esse processo, essa fase vai passar e eu vou voltar que é prova. Quem tem oração de verdade, quem tem intimidade com Deus, entende? Eu estou indo até sacrificar o filho como Abraão, mas ele está dizendo: ficai aqui embaixo, porque eu tenho a certeza que eu e o moço que é o meu filho iremos retornar de novo. Ele está olhando para Deus. Aleluia! Porventura o Deus que você serve, ele pode te livrar. Ei, Daniel é levado, e sabe os conspiradores invejosos? Porque a inveja aqui é por causa do comportamento de Daniel. A inveja aqui é pelo crescimento de Daniel. A inveja aqui é pelo empenho de Daniel. Hein? E quem não passa por isso, ou já passou, hein? Quando nós temos o empenho, a dedicação, é como se todos olham e começam a dizer: pastor Hércules, missionária Nicole, está querendo se aparecer demais, está querendo achar que é alguma coisa, hein? Mas não entende que o nosso coração está voltando. Deus! Aleluia! Daniel é conduzido até a cova e os conspiradores estão vencendo. Decreto assinado, morte certa. Mas o que eles não esperavam é que quando abre a cova, cadê os leões? Daniel está pisando, sabendo. Vamos dizer que Daniel, na carne humana, não teve medo. Agora fecha a cova, sele com o anel do rei, ninguém pode abrir. E Daniel está descendo. Mas eu fico imaginando Daniel descendo, pastor Hércules. Ao invés de leão, tem cama de luxo. Ao invés de leão, tem edredom de luxo. Deus está olhando e está dizendo para Daniel: ei, você sabia que o decreto do homem pode não ser revogado, mas dentro da cova ainda tem resultado? Cadê você? Você sabia que o homem, ele faz decretos, ele faz lei,
mas nem ele tem capacidade muitas das vezes para obedecer. E se esse decreto, essa armadilha que foi preparado para você era para a sua morte, vai ter que entender, ei, que eu tenho algo com você. Cova não te mata, fornalha não te paralisa, ei, cisterna não te humilha, te exalta, ei, ah, meu Deus do céu, calabouço, escravidão te prepara para o futuro que eu tenho com você e com a sua geração. Eu fico imaginando Daniel descendo, ei, ao invés de estar escuro, está claro, porque quem é luz, ei, ilumina onde está treva, missionária Thaís. A cova está fechada, não tem iluminação, ei, proposital. Mas o que me chama a atenção, pastor Hércules, é que os leões não sentem cheiro de carne, os leões sentem, meu Deus do céu, cheiro de azeite, cheio de azeite, de carne ensanguentada, cheia do pecado. Eu disse que Daniel não foi achado falha, ei, Daniel era íntegro diante dos homens e diante de Deus, ei. O leão está com a barriguinha, ei, preparada para quem está cheio de pecado, ei, para quem prepara a armadilha e emboscada contra o seu próximo. Meu Deus! E a gente vai correr para a gente finalizar isso aqui. A Bíblia diz que Daniel é lançado e a cova é fechada. Dário tem estima, sim ou não? Gente, o rei, ele não dorme, parou. Ele não quer música. Ele diz: hoje o meu coração está tão triste que não tem instrumento, não tem festa, não tem ninguém que possa me consolar, porque eu não pude livrar o meu melhor amigo. Eu não pude mudar o que eu mesmo assinei. Eu não estive atento que alguém inocente estava sendo preparado para morrer por causa de inveja. A pior coisa que tem é a inveja, porque a inveja não somente mata quem tem ela, mas mata quem está à volta dela. Vou liberar, ei. O problema todo é a inveja. Infelizmente, o que mais tem no nosso meio é isso, ei. Eu vendo chaveiros e quando eu cheguei para pegar, tem a bonequinha, né, do Divertidamente, e alguém falou para mim: olha, leva, ela é tão bonitinha. Olha, eu trouxe algumas vezes. Meu esposo falou assim: ela não pode não, porque é para a igreja. O jovem olhou e falou assim: mas justo dentro desse lugar, que o que mais tem é pessoas invejosas. Imagina a minha tua cara, pastor Hércules. Imagina. Não vai levar depressão? Dentro da igreja está cheio de gente com depressão. Não vai levar ansiedade? Está cheio de gente com ansiedade. Não vai levar raiva? Está cheio de gente com raiva. Imagine a tua cara. Assim, ó. O que você vai falar? Tem como argumentar? Porque ele só se esqueceu de algo. Não é só dentro da igreja, é no meio da humanidade. Eita! O problema está aqui. Mas o problema todo é que o decreto do inferno é envergonhar aonde o nome do Senhor é exaltado. O decreto do inferno é envergonhar eu e você que carregamos a presença de Deus. Nesse instante, para a gente finalizar, para a gente correr aqui, Dário, ele não dorme, Dário, ele não come. Dário é alguém que faz propósito, gente, pela vida de Daniel. É um líder, é um rei que está dizendo: Daniel é só um oficial para muitos, mas para mim é um amigo, é um irmão. Ei, eu não quero pão, eu não quero banquete, eu não quero vinho, eu não quero festa, ei, eu não quero que mande músico, eu quero ficar em silêncio, tentando me conectar com o Deus de Daniel, para ver se pelo menos o que eu não posso fazer, ele pode. Pastor Hércules, lá se vai o rei, com semblante abatido, ei, lá se vai o rei, não de costume como todo mundo costuma ver, mas ele chega na porta da cova e grita: Daniel, porventura o teu Deus te livrou, ei, da boca dos leões. Lá de dentro, o que assusta quem está fora, ei, o que assusta quem prepara
imediatamente, ei, o momento do decreto acabou. Vou liberar, ei. O decreto do inferno hoje foi destruído na minha e na tua vida, ei. O decreto do inferno hoje caiu, ei. Ah, meu Deus do céu, que foi lançado para nossa casa, o que foi lançado para o nosso casamento, o que foi lançado na nossa saúde, ei. Hoje caiu por terra. Aleluia, Deus. Abriu. Daniel tá saindo, tem arranhão? Não. Tem alguma marca com sangue? Não. Mas tem o brilho da presença de Deus. Eu fico imaginando Daniel fazendo assim, ó. Quando abre a cova, ele sai, o rei está assim, ó. E os conspiradores? A cova não matou ele. Dário nem pergunta a Daniel se Daniel concorda. Dário olha e fala assim, ó. Chegou o momento. Agora o leão se alimenta. Cadê você? Meu Deus, Jesus. Chegou o momento. Não precisa comprar carne no açougue, não. Tem carne de sobra. Eita. O leão ficar bem alimentado. Pode pegar os conspiradores aí, vai. Não pega só eles, não. Pega a família toda. Tudo que pertence a eles. Joga dentro da cova. Eu não quero rastro de maldição no meio do meu reino. Você lembra de quando Acã, ele rouba a capa? O povo estava vencendo. Aí Deus diz, Josué, tá prostrado? O decreto só está vencendo porque a hora que você tem que reagir, você está cheio de vitimismo. O decreto só continua porque ao invés de você reagir, você está se fazendo de coitado. Se levanta, tira o anátema. Tira o maldito do meio de vós. Porque enquanto tiver sujeira, ei, a minha presença não entra. Enquanto estiver imundo, a minha presença não entra, ei. Enquanto estiver, vou liberar isso aqui. Enquanto estiver ladrão, ei, você não vence. Deus está dizendo, tira o que está sujo do meio de vós. Por quê? Porque o decreto é de vitória, mas você está perdendo. O que está sujo na minha e na tua vida? Isso aqui serve pra gente. O que está sujo na minha e na tua vida? Porque Daniel não estava. Não foi achado falha nele. Portanto, que quando ele desce, o leão não devora. Mas quando pega os conspiradores, ei, a porta ainda nem foi fechada. O leão já está arrancando o braço, já está arrancando perna, já está despedaçando, ei. Assim também foi na fornalha ardente. Quem levou os 3 jovens para ser lançado, morre queimado ainda distante da fornalha. Mas quem entra dentro está dando lugar para o varão. E o quarto homem da fornalha está desamarrando as cadeias do inferno que foi decretado na minha e na tua história. Deus! E aí? Intensidade, perseverança ainda gera resultado. Mesmo como eu fiz o vídeo pela madrugada, mesmo que o juiz da terra diz como em Lucas 18, eu não vou julgar a causa dela. Tem um juiz que ele assina com caneta de ouro nesta manhã. E hoje o decreto não é só para a morte. Hoje o decreto é sobre diagnóstico. Hoje o decreto é área judicial. Hoje o decreto é no casamento. Hoje o decreto é na nossa família. Hoje o decreto é na nossa saúde. Ei. Ah, mas a minha saúde, eu ainda não tenho um decreto de morte. Você que pensa, ei, uma dorzinha de cabeça e o diabo te mata. Mas Deus está dizendo, ei, hoje eu quebro tudo aquilo que foi preparado para a tua vida, ei. Hoje eu desfaço toda a obra do diabo, ei. Todo decreto que foi assinado, toda maldição hereditária, todo trabalho preparado, ei, contra ti, contra a tua casa, não vale encantamento. Mas para isso é necessário estar posicionado, ei. Tem decreto de vitória. Ei, tem decreto de vitória, ei, tem decreto de vitória. A oração que é feita neste lugar está confirmado com o céu, ei. Mas o decreto que o homem arma nesta terra, o céu
faz nesta manhã. Aleluia! Pessoas aqui Glória! nesse último dia da campanha, com decreto de derrota, decreto de falência, pessoas que não conseguem se posicionar, pessoas que não conseguem crescer, pessoas que não conseguem sorrir. Existe um decreto, missionária Nicole, do inferno neste lugar, dizendo: vai tomar tarja preta, vai ver a família ser destruída, vai morrer, não tem mais tempo. Mas o Deus que se apresenta neste lugar, no ministério Ágape, amor de Deus, amor incondicional, está dizendo: enquanto eu estiver na tua vida, não vale encantamento. Saia daqui com essa palavra. Saia daqui entendendo: eu não tenho medo de emboscada, eu não tenho medo daquilo que o inferno prepara. Eu tenho confiança naquilo que Deus me prometeu. Eu sei que Ele é fiel para cumprir. Meu esposo brinca comigo porque ele fala assim: todas as vezes você acha que você vai morrer, né? Na minha vigília eu passei tanto mal que cheguei em casa, passei a noite toda vomitando. A pressão estava tão alta que eu estava ali, e eu não desisto não. Eu falei: Deus, me ajuda, porque o negócio está sério. Eu fiquei praticamente de lá para cá, eu fiquei caída. Eu não conseguia me levantar. Mas o céu dizia: ei, enquanto o inferno tenta te matar, eu te dou mais vida. Enquanto o inferno acha que aquele era o seu último dia, eu inicio algo novo na tua trajetória. Aleluia. Mas isso é só para quem busca com Deus. Saia daqui embaixo do decreto de vitória de Deus. Não aceite decreto do inferno. Mas, missionária, o que eu recebi talvez seja um diagnóstico. Ele é irrevogável, mas a medicina ainda é surpreendida pelo poder de Deus. O decreto que eu recebi é que a minha causa não tem mais jeito, mas o Deus que é o justo juiz se apresenta neste lugar, e Ele está fazendo justiça ao meu e ao teu favor. E sabe como é que você vai sair? Se a implicância era para você não se posicionar, para você não obter o que Deus preparou, se prepare, porque os inimigos morrem, mas você continua de pé. E agora, Dário pode colocar Daniel acima de todos. E quem vai ousar se levantar contra Daniel? Os que sobraram vão dizer: contra ele a gente não pode mexer, porque Dário não salvou ele, mas o Deus dele sim. Só você que recebe essa palavra, só você que entende que o homem não pode fazer nada. Glória! Mas Deus está fazendo na minha, na tua vida nesta manhã. Aleluia, Dá uma Deus, eu linda creio. salva de palmas.